quarta-feira, 4 de dezembro, e é com muita alegria que eu te convido para juntos a gente meditar a santa palavra de Deus. Vamos pedir a Deus que nos prepare para o banquete que Ele tem reservado para nós na palavra de hoje. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti, pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Mateus, capítulo 15. Jesus saiu daquela região, voltou-se para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina, sentou-se ali. Então numerosas multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, dos coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam o Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: tenho piedade dessa multidão. Eis que há 3 dias estão perto de mim e não têm nada para comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram os discípulos: de que maneira procuraremos nesse lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, abençoou-os, depois os partiu, deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram ainda 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder crer, ter fé em um Deus que caminha conosco e que tem cuidados para conosco, que tem misericórdia, que se preocupa comigo e com você. Note que ele sobe a colina para rezar e as pessoas trazem para ele, trazem os cegos, os enfermos, trazem aqueles seus, aqueles meus, aqueles seus que estão enfermos, que estão cegos, que estão paralíticos, que estão incapacitados e colocam aos pés de Jesus. Colocam aos pés daquele que tem poder para curar, colocam aos pés daquele que tem autoridade, colocam aos pés daquele que é o Senhor, que tem o controle nas mãos de todas as situações. Então, nessa quarta-feira, eu não sei que horas você está assistindo, mas de repente, colocar aos cuidados, colocar sob o senhorio de Jesus nossas dores, nossas dificuldades, nossas lutas, para que Ele cure, para que Ele transforme, para que Ele modifique. Porque, irmãos, às vezes tem situações na nossa vida que eu não consigo mudar, eu não consigo reverter, você não consegue mudar. Pessoas que nós amamos e que a situação não depende de mim, não depende de você para ser mudada. Então, o que fazer? Ir ao sacrário e colocar sob os pés dele: Senhor, eu te entrego, para que o Senhor, que é soberano, cuide. Isso que a palavra está nos ensinando hoje. E a gente poder perceber um Deus que não se contenta só em curar, ele ainda se preocupa com os detalhes. Não falou que ninguém estava pedindo comida na palavra, e ele se preocupa. Como é que eles vão caminhar? Eles vão cair pelo caminho, eles vão desfalecer. E ele sacia a fome daquele povo. E hoje ele quer saciar a minha fome, a sua fome, as nossas necessidades.
porque Ele sabe que a gente cai pelo caminho se a gente não tiver alimentado dele. Ele pega aquilo que os discípulos têm e note que ali é um puxão de orelha para mim e para você, porque os discípulos estão do lado de Jesus e os discípulos vão olhar para o deserto. Como que nós vamos procurar no meio desse deserto o que alimentar esse povo? Quantas vezes nós fazemos isso, focamos no deserto e tiramos os olhos daquele que é soberano e que tem poder e que é o próprio alimento? Porque ele pega aquilo que as pessoas têm, os pães, dá graças ao Pai, abençoa e distribui, e sacia, e mata a fome, e alimenta, e dá força para continuar a caminhada. Isso é Eucaristia na nossa vida, irmãos. É um Deus que mata a fome do nosso coração. É um Deus que está atento àquilo que eu e você precisa. É um Deus que tem misericórdia. Então, que a gente consiga nessa quarta-feira reconhecer o quão necessitados nós somos, orar por aqueles que estão à nossa volta também necessitados, entregar cada um de nós, dos nossos, na presença dele, que se preocupa com cada detalhe e que não nos abandona. Pedir a ele, Senhor, nesse dia, mesmo que demore, não permita que eu me desfaleça pelo caminho e perca minha fé. Não permita. Me sustenta com o alimento do teu corpo, do teu sangue vivo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, irmão. Envia essa mensagem para outros tantos que às vezes também estão caminhando, perambulando, surdo, cego, manco, coxo, aleijado, necessitando desse Deus vivo que nos dá a vida, que nos devolve. Deus abençoe. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.